eu sou a Wanda Alves e mais uma vez estou aqui para a gente conversar um pouquinho. Esse será a parte 1 dos nossos vídeos, que serão divididos devido à importância do tema, né, e também das particularidades de cada parte. Nesse vídeo, nós vamos fazer algumas reflexões acerca dos princípios da BNCC no cotidiano escolar. Por quê? Porque a educação a gente percebe que tem passado por diversas transformações nos últimos anos e já não é mais possível considerar como uma educação inovadora e engajada. E aí, nesse momento, eu até peço licença a uma pessoa que eu admiro muito, que é o Mário Sérgio Cortella, para fazer o uso de um dos seus pensamentos, que diz que na educação atual nós temos metodologias do século XIX, professores do século XX e estudantes do século XXI, da qual eu visualizo a realidade atual. Por quê? Nós temos estudantes sedentos de tecnologias, temos um sistema educacional arcaico e professores despreparados para atender a todas essas inovações que estão presentes no nosso dia a dia. Ainda nós temos diversas resistências, né, em relação a esse novo modelo educacional. E pensando nisso dessa forma, tivemos como pontapé inicial a construção da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em dezembro de 2017, né, ainda é muito nova, que é um documento normativo e que está previsto desde a Constituição de 1988 em seu artigo 210. A BNCC, então, passa a ser referência nacional obrigatória para todos os processos de elaboração dos currículos no Brasil todo e também de materiais didáticos. Além disso, ele também vira referência, né, para as políticas de formação de educadores e também tem critérios bem claros, né, deixam critérios bem claros para as avaliações de larga escala e dos concursos públicos. É uma oportunidade, então, para todos juntarem esforços na formulação de estratégias e também na consolidação de práticas voltadas para assegurar a efetivação e o acompanhamento desses estudantes. Com a definição das competências essenciais que todas as crianças e jovens têm o direito de desenvolver ao longo da sua escolaridade, contribui para que as escolas agora possam fazer escolhas mais assertivas, tanto sim no ato de elaborar ou de adquirir os materiais didáticos. Desta forma também, considerou que o estudante pode mudar de escola, de cidade e até mesmo de estado, sem que haja ruptura em seu processo de desenvolvimento, pois estão assegurados dentro da base, assegurados a continuidade de aprendizagens, deixando bem claro que o que significa base. O que é a base, então? A base é o mínimo, né? Aquilo que serve de sustentação, de apoio, de alicerce, é um eixo. E nós com a base, a gente tem esse processo garantido, né? Garantido aos nossos alunos. Então, quando ele faz essa ponte, né? A necessidade, às vezes, familiar de um bairro para outro, de uma cidade ou de um estado para outro, ele não vai ficar prejudicado, porque ele vai ter garantido o mínimo, né, que está lá na base, tem assegurado os seus direitos de continuidade. E ao estabelecer as competências e habilidades que serão, né, desenvolvidas pelos estudantes ano a ano, ele exige então de nós, né, que nós educadores pensemos coletivamente sobre como é a nossa escola e o que queremos garantir para as nossas crianças e os nossos jovens, que usufruem também dos direitos de aprendizagem, expressos por essas competências, expressos por essas habilidades. Agora, cada professor, dentro de sua etapa escolar, tem definido o que tem de ser consolidado, deixando, né, claro tudo que tem que ser aprendido durante aquele ano escolar, aquela etapa escolar, e parar com aquele jogo de empurra de um para o outro, certo? Ainda penso mais, eu penso que na escola, esses direitos de aprendizagem que estão atribuídos dentro das competências e habilidades são extremamente importantes para o nosso planejamento, para a nossa organização do espaço escolar, para a organização do nosso trabalho. Veio como carro-chefe, né, as 10 competências gerais dentro da Base Nacional Comum Curricular.
e para que cada professor possa, né, exercer a sua prática a partir dessas competências, chegando nas aprendizagens essenciais. Mas o que são essas aprendizagens, né? O que é aprendizagem na realidade? A aprendizagem é um processo contínuo de aquisição que ocorre durante toda a vida do indivíduo. Desde lá, né, da sua vida intrauterina até a mais avançada idade. Ou seja, estamos sempre aprendendo, a gente nunca deixa de aprender a todo momento. E nesse pensamento, nesse sentido de aprendizagens, né, nesse contexto de aprendizagem, a gente pensa também nos desenvolvimentos em todas as suas esferas. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, físico e também o social, que isso consiste nas transformações que alteram a maneira, o modo de a pessoa compreender e realizar as suas interações com o mundo. Então, nós temos grande participação, né, com esse aprender, com essa transformação. Quando eu consigo alterar essa maneira, esse modo de compreender e de interagir, de realizar essas interações com o mundo, comigo mesmo, com o outro, eu consigo, né, me tornar às vezes um cidadão mais justo, consigo ser mais igualitário com todos. Então, isso é muito importante na construção do ser humano, pensando nele como um todo. E por isso, as 10 competências da BNCC, ela vem, né, propõe essa amarração desse desenvolvimento, considerando todas essas dimensões humanas, não apenas a social, né, a educacional, mas apoiando também nas dimensões cognitivas, além das cognitivas, também apoiando as conexões, dimensões emocionais e outras. E é esse o papel da escola, certo? Ensinar, gerando situações que ajudem aos nossos, né, estudantes a aprender a desenvolver-se dentro e fora dos muros da escola. E pensando nesse estudante, então, de forma integral, não encaixotado, né? Eu sempre falo que a gente tem que parar de olhar o ser humano, o nosso aluno, como uma caixinha. Ele não é uma caixinha. Que hora ele é estudante, que hora ele é filho, que hora ele é sociedade. Ele é um ser integral. Nós somos mente, coração, somos tudo ao mesmo tempo. Nós somos pessoa e como pessoa eu preciso de pensar nesse ser integralmente. Que ele não é só meu aluno, ele é filho, ele é cliente, ele vai ser um profissional daqui a pouco, ele vai ser esposo ou esposa, então ele é muito. Então eu tenho que trabalhar para que meu aluno possa futuramente desenvolver as outras, né, competências da vida dele de maneira efetiva. E é nesse contexto, né, escolar que a formação dessas atitudes e de valores ocorre. Aprende-se, então, no convívio com os modelos de relacionamento, a lidar com as diferenças, a respeitar, a argumentar, a cuidar de si, a cuidar do outro, a esperar e a se comprometer com si mesmo e com o grupo. E a exercer também empatia e o diálogo, certo? Mas se não forem orientados, eles poderão, ao invés de aprender todas essas atitudes e valores, né, benéficas, eles podem desenvolver de maneira o oposto. Por isso a escola é muito importante na formação desse ser, na formação do cidadão, dessa pessoa. E é por isso que nós temos de nos comprometer a desenvolver com veemência as 10 competências em nossos estudantes, que elas estão na base, são garantidas, né, por toda a educação básica, inicia na educação infantil até o 3º ano do ensino médio, e quando chegar lá ele tem de estar pronto, né, tem de estar competente em todas as suas decisões, em toda a sua vida, né, lá fora e aqui dentro da escola. Então, educar é com certeza fazer escolha. E para cada ato nós precisamos nos perguntar algumas coisas. Eu sempre digo que a gente tem de estar nos questionando antes de estar lá no chão da escola, antes de estar praticando. Porque os questionamentos para a gente mesmo nos faz refletir e até, né, mudanças de atitudes, de metodologias, né, de formas de ensinar. Por exemplo, quando eu me pergunto o que estamos ensinando com isso ou aquilo, o que eu pretendo com essa, né, atividade, com essa habilidade que eu estou desenvolvendo, eu vou contribuir com o quê?
Como educadores, o que nós ensinamos quando estamos na escola e como a gente recebe esses estudantes e as famílias dele? Como é realizado isso através, né, da minha pessoa? Ou até mesmo quando a gente revela, né, ao nosso aluno que confiamos na sua capacidade, o que, que nós estamos mudando nele quando a gente mostra para ele que a gente confia na capacidade que ele tem de melhorar, de conhecer, de aprender. Ou quando ofertamos, né, também ajuda, por exemplo, a alguns alunos que tenham maiores dificuldades. A gente vai fazer diferença na vida desse aluno? Ele vai conseguir compreender essa dedicação? Ou quando quando a gente também acolhe, né, e quando a gente respeita a realidade em que eles vivem. Será que isso faz diferença na vida deles? Os meus alunos entram diferentes do que saem diferente do que entram dentro da minha sala de aula? Isso é muito importante, essas reflexões são extremamente importantes para que eu possa conhecer a maneira que eu ensino, né? Como eu faço, o que eu estou fazendo com a minha prática pedagógica. Em outros vídeos eu já falei sobre a importância de nos conhecermos antes da gente assumir a responsabilidade de educar o outro, não é isso? Pois só poderemos contribuir, eu sempre repito isso que eu acho de extrema importância, eu só posso contribuir, conhecer o outro, se eu olhar para dentro de mim mesmo, se eu me conhecer, se eu souber, né, qual que é a minha proposta, qual que é o meu propósito. Então, eu penso que nós nos guiamos, né, pelo compromisso ético, buscando sempre fazer o melhor, atender ao que é esperado de nós. E a BNCC, o que ela veio fazer? Ela veio apontar o caminho a ser percorrido. Ela vem nos mostrar como chegar, né, nesse final. Então, ela trata-se de uma referência, sim, referência essa que foi norteadora da elaboração do currículo Referência de Minas Gerais, que foi homologado no final de 2018, o qual incorporou tanto que havia de bom nas práticas anteriores a ele e aprimorou, né, cuidando de algumas características culturais, socioambientais e econômicas, foi agregado, valorizando as peculiaridades locais. Isso é muito importante. Então, esse primeiro passo já foi dado, os currículos já estão postos, né? Nós já estamos trabalhando com esse currículo, e o currículo nada mais é do que a BNCC lá dentro, com algumas particularidades a mais do nosso estado, da nossa região, do nosso local de vivência. Agregou-se também o desenvolvimento das competências e habilidades extremamente importantes no desenvolvimento dos estudantes do mundo contemporâneo. Eu digo sempre que as 10 competências gerais é o carro-chefe da BNCC, porque se eu conseguir desenvolver no meu aluno as habilidades que levam ao desenvolvimento geral dessas competências, com certeza eu vou ter dado uma grande ajuda, uma parcela gigantesca para a construção de um futuro melhor com pessoas melhores para conviver com os netos, com os filhos ou sei lá, né, com nossas famílias. Então nós iniciamos um novo caminho, né, que provocará sim mudanças de rota, provocará mudanças nas nossas atitudes, na nossa maneira de ensinar, para que todos os passos se alinhem cada vez mais com a educação que esperamos para o nosso país. Uma educação de qualidade, uma educação transformadora, que é o que a gente está precisando, transformar as pessoas por meio da educação. E para que podermos, né, alcançar de maneira assertiva, nós precisamos ter em mente, deixar bem claro qual que é o projeto de educação e de que país nós queremos construir. Se a gente tiver essa resposta clara, que tipo, né, de educação e de país que nós queremos, vai ser fácil, porque o currículo referência, ele está bem claro, ele está de maneira bem fácil, né, de transpor para os nossos planejamentos, para a nossa escola, para levar até o chão da escola para os nossos alunos. Para que isso ocorra, então, é necessário estudo, envolvimento, engajamento, é necessário dedicação, é necessário trazer as TICs, né, para dentro do nosso planejamento, pois faz parte do mundo desses jovens. E também sei que tudo isso demanda muito, mas muito esforço. Mas também eu sei que nós somos educadores e que nós somos capazes de construir essas mudanças juntos.
Nós temos proposto também dentro da BNCC um grande aliado, que se trata, né, das metodologias ativas, que eu já também falei em outros momentos. O que são metodologias ativas, então? Nada mais do que processos, né, de aprendizagem que os alunos participam ativamente da construção do conhecimento. Ele traz, então, autonomia, protagonismo e engajamento e proporciona, então, aulas muito mais interessantes, onde podemos trabalhar de maneira multidisciplinar, ser bem mais criativos nas nossas metodologias, adaptarmos as novas formas de interação entre pessoas e também entre pessoas e máquinas. Que é importante isso, gente. Eu interagir entre pessoa e pessoa é uma coisa, e entre pessoas e máquinas? As máquinas não são criativas, as máquinas não são afetivas. Saber relacionar-se, saber cuidar-se de si e do outro tem valor inigualável, vocês tenham certeza disso. E outra coisa, informação não é conhecimento. Eu posso te dar um exemplo bem claro. Um celular com internet, por exemplo, ele tem muito mais informação do que um grupo de professores. O que precisamos entender e aprender é viver nesse contexto, e isso envolve saber buscar a informação, relacionar com os nossos conhecimentos já adquiridos, e vivências, e além disso utilizá-las em nossos contextos. Isso também a gente precisa ensinar para o nosso aluno, que a ferramenta, às vezes o meio digital, por exemplo, um celular, um notebook, alguma ferramenta assim, se você não souber onde pesquisar, o que você pode, né, apoiar para as suas resoluções cotidianas, não vai resolver muita coisa. Não é só rede social, não é só entrosamento pessoa a pessoa, é pessoa realmente máquina. É eu saber que essa informação ela tem que vir num contexto e ser desenvolvido para esse contexto. Isso é muito importante. A escola a gente sabe que é um espaço vivo e alguns documentos interferem no seu funcionamento, currículo, PPPs e outros documentos. Então, eles devem contemplar, né, o presente olhar, que é esse olhar diferenciado do protagonismo, da interação, das competências e das habilidades, e para o futuro. A gente tem de pensar lá na frente que tipo de cidadão que eu quero daqui a 20 anos, ou daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, que tipo de sociedade que nós queremos. E se eu sei fazer isso, eu consigo contemplar isso, né? Todo esse trabalho, essas ferramentas apontadas pela BNCC dentro do meu PPP, por exemplo, do meu currículo, eu vou conseguir fazer a diferença dentro da minha escola. E quem que vai fazer isso, gente? São vocês. Vocês devem ser participativos na construção desses documentos e ajudar a fazer toda a diferença no meio, no contexto em que vocês estão. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, né? Eu espero ter colaborado para um pouco melhor entendimento, né, de quais são os princípios da BNCC, que eu vou retomar aqui rapidamente. Então, quais são os princípios? Principalmente no sentido de trabalhar as competências, pensar na pessoa de maneira integral, né? Visualizar o nosso estudante não compartimentado como meu aluno, mas como sociedade, como ser humano, como vivência emocional, pensar no todo, certo? Esse protagonismo, esse envolvimento, que é aquilo que eu sou participativa, aquilo que eu faço, que eu contribuo, né, que eu ajudo, que eu colaboro, ele vai ser significativo para mim. E esse significativo vai fazer toda a diferença para o meu aluno aprender e apreender. Então, em breve, né, nós vamos abordar como foi estruturada a BNCC, que é o próximo vídeo. E eu espero contar com vocês nesse próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá.